Fala galera, beleza? Professor Wander falando mais uma vez aí para vocês. Hoje nós vamos ver uma fonte bem utilizada no mercado aí, uma empresa Schneider, né? Bem conhecida e bem famosa. Vou mostrar algumas características dessa fonte para vocês. Então aqui vem o modelo dela, né? ABL8 MEM 24012. Então é uma fonte AC para DC e a gente vai ver o funcionamento e algumas dicas e truques aí que a gente sempre utiliza aí para o melhor desempenho dessa fonte. Então, basicamente, ela vem dentro dessa caixa aqui. A caixa já está bem antiga, né? Mas algumas características que a gente vai precisar mostrar para vocês é bem interessante. Então aqui a gente consegue ver alguns itens, né, da fonte, alguns detalhes da fonte aqui, ó, algumas descrições, algumas legendas, algumas especificações, algumas certificações. Então a gente começa a verificar o modelo dessa fonte. Então para começar vamos na alimentação. Então a gente vai vir aqui, ó, input. Significa entrada, né? Então ele fala aqui que a gente tem a sigla L e a sigla N. A maioria dos eletricistas sabe que o L significa linha, né? Ou fase, N significa neutro. Porém aqui ele tem uma descrição que às vezes gera um pouco de confusão, inclusive já geraram confusão aí com alunos que já me perguntaram sobre isso. Então ele tem 100 e 240 volts AC, tensão alternada. Então, mas como tem um L neutro, cria um confronto entre essa informação e essa. Se eu tenho L e um neutro, teoricamente eu tenho uma tensão de 127. Algumas regiões do Brasil, fase e neutro é 220. Exemplo, porque a rede de fase é uma rede de 380. Então depois eu posso falar mais sobre isso, mas a maioria das cidades aí entre fase e neutro vai ser 127, um trifásico 220. Alguns casos trifásico 380, fase e neutro 220. Então aqui ele fala o seguinte, ó, que a entrada da fonte ela pode ser de 100 a 240 volts. Qualquer tensão que eu acrescentar aqui na entrada dentro dessa faixa, ela vai ligar perfeitamente. Beleza? Então não importa qual a tensão dentro de 100 a 240 volts, certamente a fonte vai funcionar perfeitamente. Outra especificação, saída out, né? Output, saída. Então ele fala que a entrada é de 100 a 240 volts, saída 24 volts DC, tensão contínua. Então ele fala também aqui, ó, que essa saída, a limitação de corrente é 1.2 ampere. Então aqui eu tenho positivo, positivo, negativo, negativo. Eu tenho dois pares, um positivo e um negativo, outro positivo, outro negativo. Então eu consigo ligar dentro desses dois positivos e dois negativos, dois itens separados. Então, dentro da corrente máxima de 1.2 ampere. Aqui é quem fabricou, né? Telemecanique. O modelo dele eu já falei lá na caixa, ABL8 MEM 24012 é o modelo dessa fonte. E aqui, ó, ele tem um item bem interessante que no final do vídeo eu vou mostrar para que serve isso aqui. Beleza? Aqui embaixo ele tem um botão OUT e um V de tensão. Depois eu vou falar o que é esse cara aqui também para vocês, beleza? Então na descrição basicamente é a mesma coisa. Modelo da fonte, entrada de 100 a 240 volts, frequência 50 a 60 Hz. Aqui a gente vê algumas características de corrente, tá? Então é 0,65-0,40 ampere. A tensão de saída é 24 a 1.2 ampere a 300 watts.
máximo. Então isso aqui também é importante que se atente aí essa informação. A temperatura aí de trabalho de menos 25 a máximo 55 graus Celsius, né? Então também tem que se atentar a isso. Conforme a temperatura sobe ou diminui, ele perde performance. Algumas características aí de certificação. Aqui tem uma observação bastante interessante, não sei se vocês perceberam. Ele fala que o equipamento é da Telemecanique, né? Porém, ele tem o logo aqui da Schneider. Então, a Schneider comprou a Telemecanique aí. Então, por isso que até na caixa, não sei se vocês repararam, se você olhar a caixa, ela vem com o padrão Schneider. Então, esse verde com branco aqui é um padrão Schneider. Quem conhece a Schneider sabe que a Schneider utiliza o padrão aí verde com detalhes brancos. Porém, ela é Telemecanique comprada pela Schneider. Atrás ela tem aquela padrão, né, de... não sei se está dando para ver aí, acredito que assim fique melhor. Aqui a gente tem aquele padrão DIN, né, padrão trilho. Então ele já tem uma padronização para acrescentar esse item aí a um quadro elétrico facilmente. Porém, também você pode utilizar essas garras aqui, ó, que pode subir e você travar ela diretamente ao quadro, né? Você vai fazer o furo no quadro e vai travar ele aí por um parafuso aqui e outro aqui. Ele vai ficar preso por parafuso e não pelo trilho. Uma característica bastante interessante é isso aqui, ó. Então, exemplo, saída de tensão. Isso aqui nada mais é do que um ajuste fino da tensão de saída. Então a fonte pode estar lá em 23.8 e você precisa acrescentar um pouco mais de tensão. Aqui tem um seletor para mais e para menos, rodando o horário você acrescenta valor à tensão, rodando o anti-horário você tira a tensão da fonte. Então, exemplo, você está num lugar aí que às vezes o cabo de saída é muito longo e no final do cabo não está chegando a tensão que você quer realmente de 24 certinho, né? Está chegando 23.5, 23.1 e você precisa aumentar. Então, nesse seletor aqui você coloca aí a chave de fenda cruzada ou a chave de Phillips, né? Tem gente que conhece das duas formas. Você aumenta rodando para o sentido horário, você acrescenta valor. O multímetro lá na ponta, você ficar aí a tensão final de rede. Beleza? Então, acredito que seja isso. E isso aqui que eu comentei anterior, nada mais é do que os cabos podem ser passados por aqui e ficar guardado aqui e descer no quadro elétrico, criando aí uma organização de cabo. Então ele foi projetado para isso. Então geralmente a gente utiliza ele no quadro e a gente tem uma calha em cima e os cabos vão diretamente para a calha. Não utilizo isso aqui, mas ele foi pensado dessa forma para quem não trabalha com calha ou quer uma organização diferente do padrão. Beleza? Então galera, espero que tenha gostado aí. Quem quiser mais informações sobre essa fonte aí, tiver dúvida e alguns detalhes, pode mandar aí no comentário. Estarei disponível aí a responder o máximo de pessoas possíveis. E quem não for inscrito aí, se inscreve aí, ajuda a compartilhar o vídeo, acrescentar o máximo de conhecimento aí para todos. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo aí. Até a próxima.